Saúdo os irmãos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Quem cumprimenta os irmãos é seu irmão em Cristo, o presbítero Marcos. Vamos, irmãos, então, estar aqui continuando o estudo sobre a lei e a graça. Nós vamos estar aqui edificando uns aos outros. Vamos estar continuando aqui falando sobre a lei. Vamos estar falando sobre a lei. Nós falamos sobre, na primeira parte, na segunda falamos sobre a queda do homem. Nós estávamos debaixo de juízo para condenação e Jesus nos resgatou, pagando o preço por nós, morrendo em nosso lugar, e também que Ele nos resgatou, também nos livrou da lei do pecado, também que estava em nosso corpo, nos livrando, nos dando uma nova natureza, uma natureza divina, uma natureza do alto. Então vamos continuando, nós lemos Romanos no capítulo 6, o versículo 6, nós já lemos, meditamos, e vamos estar meditando do versículo 7 de Romanos capítulo 6, nós vimos, eu quero estar lendo aqui, Romanos no capítulo de número 6, o versículo 6 a seguir. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. O versículo de número 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então, irmãos, nós vimos já que nosso velho homem foi com Cristo crucificado. Nós já vimos já na segunda parte. Os irmãos que não viu a primeira nem a segunda, os irmãos estejam ouvindo, para que os irmãos entendam até onde nós chegamos, para que os irmãos tenham a melhor compreensão. Já vimos que o velho homem foi com Cristo crucificado e o corpo do pecado foi desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, Nós já observamos que esta palavra sirvamos mais ao pecado, Não sirvamos mais ao pecado, ela significa ser escravo do pecado, prestar serviço para o pecado, obedecer, submeter-se ao pecado. Então esse velho homem, esta velha natureza foi com Cristo crucificado. Então no versículo de número 7, ele vai dizer, porque aquele que está morto está justificado de pecado. Esta palavra justificado, ela quer dizer tornar justo, declarar, pronunciar alguém justo, reto. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que aquele que está morto está justificado do pecado. Ele está falando que aquele velho homem, aquela velha natureza que está morta, então, se ela está morta, estamos justificados de pecado. Ou seja, nós somos declarados justo, reto diante de Deus. Ou seja, só é justificado aquele em que a sua velha natureza ela está morta. Ou seja, se a nossa natureza, a nossa velha natureza, ela morreu com Cristo, esse velho homem foi crucificado, o corpo do pecado foi desfeito, ou seja, não tem como mais servir ao pecado. Por quê? Porque este velho homem já está morto, porque aquele que está morto está justificado de pecado. Então o pecado já não tem mais domínio sobre ele. Porque o Espírito Santo de Deus, ele opõe-se contra esse pecado. Ou seja, o velho homem só está morto, essa velha natureza só está morta pelo poder do Espírito Santo. Então o pecado perde as suas forças. Nós já observamos também que Deus não livrou nós desta velha natureza, Ou seja, Ele não tirou o pecado de nós, Ele não expulsou o pecado de nós. Porém, essa velha natureza, ela está morta pelo poder do Espírito Santo trabalhando em nossa vida. O poder do Espírito Santo em nós. Então, quem está justificado de pecado que ele está falando aqui? Aquele cuja natureza pecaminosa está morta. Ou seja, não é o pecado que tem domínio sobre ele, mas é o Espírito Santo de Deus que tem domínio sobre ele. Então, ele vai continuar aqui e vai dizer, Romanos, no capítulo 6, versículo 8, do versículo 8 ao 11, é o que ele vai dizer. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos.
sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então ele vai continuar e ele vai dizer que se já morremos com Cristo, nós também cremos que com ele viveremos. Se nós morremos com Cristo, vamos viver para Cristo. Se a nossa velha natureza está morta, nós morremos com Cristo, então agora nós vamos viver com Cristo. É o que ele está dizendo. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E ele continua aqui e diz: sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele. Primeiro nós devemos entender, irmãos, que quando ele fala aqui que tendo Jesus ressuscitado, que ele já não morre mais, nós temos que entender que Jesus ele morreu na sua natureza humana. Na sua natureza humana. Por quê? Porque Deus não morre. Jesus, ele é Deus, ele é o verbo de Deus, ele é a palavra. Ele é a palavra, então, na sua natureza humana. Se o pecado foi na carne, o castigo também foi na carne. A punição do castigo foi na carne. Então, Jesus, ele veio em aparência humana e na natureza humana. É o que está em Romanos, no capítulo 8, versículo 3. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Olha aqui, em semelhança. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. Ou seja, pelo sacrifício de si mesmo, ele condenou o pecado na sua carne. O que é que ele está dizendo? Que nossos pecados, ou a punição que nós merecíamos, o juízo que nós merecia, foi punido na carne física de Jesus, na natureza humana de Jesus. Isaías mesmo profetizou em Isaías 53, versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele está deixando bem claro aqui que Jesus morreu, ele sofreu ali a pena da morte na sua natureza humana, sendo punidos pelos nossos pecados, que nós merecia. Ou seja, o pecado sendo condenado na natureza humana de Cristo, não podem ser condenados e punidos nas pessoas que creem nele. Por isso que são justificados e livres da condenação e da natureza pecaminosa aqueles que têm fé nele, aqueles que têm fé em Jesus, porque foi punido em Jesus os nossos pecados, então foi na sua natureza humana. Então ele está dizendo que Jesus está em corpo glorificado. Se ele já está em corpo glorificado, ele vai dizer que ele já não morre, a morte já não tem mais domínio sobre ele, porque ele já ressuscitou. Ele está em corpo glorificado. Quanto a ter morrido, morreu uma vez para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então ele está dizendo o quê? Que de modo semelhante, assim como Jesus, ele morreu na sua natureza humana foi moída na cruz do Calvário, e ele ressuscitou, está em corpo glorificado. E ele agora está vivendo no âmbito espiritual, que ele fala aqui, né? Viver para Deus. Assim também nós, de modo semelhante também. Nós estamos mortos para o pecado e nós ressuscitamos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então ele está dizendo o quê? Que nós agora vamos andar em novidade de vida. Porque assim como Jesus ele está em corpo glorificado, do modo semelhante que ele ressuscitou, ele não está mais na sua natureza humana, mas ele ressuscitou, assim também nós não estamos mais naquela velha natureza, a natureza pecaminosa, não. Nós ressuscitamos com Cristo. Nós temos uma nova natureza, uma natureza transformada pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, assim como ressuscitou Jesus, ressuscitou também, né, o nosso ser, a nossa alma. Então, ele está dizendo isso. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, ele vai continuar e vai dizer aqui no versículo 12 e o versículo 13 de Romanos capítulo 6.
Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Então ele está dizendo o quê? Que agora nós temos que apresentar a Deus os nossos membros como instrumento de justiça. Ele vai dizer, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Porque antes de Jesus, quem que reinava? Reinava a morte e o pecado. Nós já observamos isso na segunda parte do estudo, do áudio, do estudo. Nós observamos que quem reinava antes de Jesus? Nós estávamos debaixo do juízo para condenação e o pecado reinava em nós. Então ele vai dizer agora, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. O que está dizendo, vosso corpo mortal? Nós já observamos que essa natureza pecaminosa está em nosso corpo mortal, não no corpo espiritual. Ele está falando de nossa alma, não. Nosso corpo mortal. Essa natureza pecaminosa que combatem contra a nossa alma, contra o nosso entendimento, contra o nosso querer, as nossas vontades diante de Deus. Essa natureza carnal, ele está dizendo que para que ela não reine mais sobre nós, para nós obedecer esses desejos. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos. Quem está vivo dentre os mortos? Aquele cujo Espírito Santo ele reina na sua vida, e não essa natureza pecaminosa. E vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Instrumento de justiça. Que justiça é essa? É o poder do Espírito Santo agindo em nós. O poder do Espírito Santo controlando a nossa vida. Poder do Espírito Santo. E ele vai continuar e vai dizer no versículo 14 de Romanos capítulo 6. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha o que ele vai dizer aqui, irmãos. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando? Que aqueles que estão debaixo da graça, o pecado não tem domínio sobre ele, porque ele foi liberto da natureza pecaminosa pelo Espírito Santo. Mas ele está dizendo que aqueles que estão debaixo da lei, esses estão dominados pelo pecado, pela lei do pecado. Olha o que ele diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei. Então ele está dizendo que quem está debaixo da lei, o pecado está dominando ele. Nós temos que entender que nos dias do apóstolo Paulo, a igreja em Roma estava dividida. Ou seja, os crentes judeus e os crentes gentios, eles discordavam sobre como deveria seguir a Jesus. Eles estavam debatendo sobre se os cristãos não judeus deveriam celebrar os sábados ou ser circuncidados. Ou seja, eles estavam ali cumprindo algumas exigências da lei de Moisés. E nós sabemos que a palavra de Deus ela deixa bem claro que Deus dá as suas leis para que o povo cumprisse, sendo ali revelando o caminho da salvação. A lei expressa a natureza santa e o caráter puro de Deus e a sua vontade para a humanidade. Ou seja, na lei, Deus quer que o seu povo seja fiel a Ele e guarde os seus mandamentos. Só que era impossível que eles conseguissem guardar a lei de Moisés ou os seus mandamentos, aquilo que Deus falou para eles cumprir. Era impossível. Por que era impossível? Porque a palavra de Deus fala que se eles quebrassem um mandamento, eles eram culpados de todos os mandamentos. Olha o que diz aqui em Gálatas 3, capítulo 3, versículo 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Sabe o que o apóstolo Paulo estava falando? Eles podiam cumprir a lei, só que se eles quebrassem um mandamento, um só, eles eram malditos, porque está escrito:
que é maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então, automaticamente, eles estavam debaixo de quê? Debaixo de condenação. Quem vivia debaixo da lei estava debaixo de condenação. Por que eles estavam debaixo de condenação? Porque jamais eles conseguiriam guardar a lei. Porque se errasse em nenhum ponto, era culpado de todos. Então, quem estava debaixo da lei, estava debaixo de maldição. E o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei. Ou seja, a lei veio para provar que todo homem é pecador e incapaz de cumpri-la. Porque se o homem está sendo dominado pela lei do pecado, como ele conseguiria cumprir as leis de Deus? Todos aqueles que estavam debaixo da lei de Moisés, eles também estavam debaixo da lei do pecado, porque a função da lei não era salvar eles de seus pecados e libertar eles da lei do pecado que está no corpo deles, não. A função da lei era mostrar que eles eram pecadores e incapazes de cumpri-la, e se voltando a Deus e crendo na sua promessa, que o Cristo viria, e ele perdoaria nossos pecados e libertaria nós por meio do Espírito Santo da lei do pecado. Então todos que viviam debaixo da lei estavam debaixo de condenação. E Deus, sabendo que ninguém conseguiria cumprir a lei, Deus também deu a sua lei moral, né? As leis civis e as leis cerimoniais. E uma dessas leis cerimoniais era para que eles levassem ao sacerdote um animal, e através do sacrifício daquele animal, Deus perdoava o pecado do povo. É o que está em Levítico, no capítulo 5, versículo 17 ao 19. É o que diz: e se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, o que se não deve fazer, ainda que não o soubesse, contudo será ela culpada e levará a sua iniquidade, e trará ao sacerdote um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, para expiação da culpa, e o sacerdote por ela fará expiação do seu erro em que errou sem saber. Ele será perdoado. Expiação de culpa certamente se fez culpada ao Senhor. Então, quando a pessoa pecava e fazia alguma coisa errada, mesmo ela não sabendo que aquilo era errado, porque a lei também traz a consciência de pecados, mas mesmo ela não sabendo ali que é pecado, estava culpado e levando a sua iniquidade. Então já prova que todos ali eram culpados diante de Deus. E trazia ao sacerdote um carneiro sem mancha do rebanho, e ele fazia expiação da culpa. Essa palavra expiação nós já vimos que quer dizer reconciliação, pacificar. Aquele animal sofrendo a pena e o castigo que aquela pessoa merecia por causa dos seus pecados. E o sacerdote fazia expiação e Deus perdoava os seus pecados. Então a pessoa que expressava sua fé em Deus ali pelo sacrifício de animais, né? Ou também é um tema para outro estudo que eu ainda vou fazer, que o povo era salvo no Velho Testamento, né? Na lei de Moisés, por expressar a sua fé no Cristo que havia de vir por meio do sacrifício de animais, por meio das promessas de Deus, que eles eram salvos, mas é um assunto para outro estudo. Então, eles todos estavam culpados diante de Deus, e Deus, sabendo que eles quebrariam a lei, então Deus falou que eles levassem o animal e Deus perdoasse o pecado deles. Só que esses sacrifícios não tiravam pecados, não libertavam as pessoas de seus pecados. Então, quem estava ali guardando a lei de Moisés estava debaixo de condenação do mesmo jeito. Porque a Bíblia fala claramente, deixa claro que o sacrifício ali também não libertava eles de seus pecados, só cobria pecado. Olha o que diz aqui, capítulo 10, do versículo 1 ao 4. Olha o que diz: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se fazem cada ano pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Olha o que o escritor aos Hebreus está deixando bem claro, que o que a lei falava
era uma sombra dos bens futuros. Ou seja, apontava para o futuro, para Cristo, para as promessas de Deus, que se cumpriria no futuro. E ele deixa bem claro que não é a imagem exata das coisas. Nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se fazem cada ano pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Ou seja, essa palavra aqui, aperfeiçoar, está dizendo que não transformava eles. Não tinha uma mudança de mente, uma transformação, uma libertação dos seus pecados. Não libertava. Ele vai continuar e vai dizer: de outra maneira teria deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teria consciência de pecados. Então ele está dizendo o que aqui? Que se a lei libertasse o povo de seus pecados, mudasse a situação, a mente, o coração deles, a vida deles, se mudasse ali, libertasse eles da lei do pecado, de outra maneira, que eles não tinham mais consciência de pecado. É o que está dizendo. De outra maneira, teria deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teria consciência de pecado. E a lei traz a consciência de pecados. Justamente está debaixo de condenação, porque se eles têm que oferecer sacrifício para perdoar o pecado, quer dizer então que eles estavam transgredindo a lei. Se tinha que fazer sacrifício para perdoar pecado, é porque eles eram transgressores da lei. Então essa palavra aqui, purificados aqui, ela quer dizer limpar sujeira, impurezas, ou seja, de culpa, expiar. Então, o que ele está dizendo? Esse sacrifício aqui não purificava eles, não tirava sujeira, não limpava eles. O que ele está dizendo aqui? Não transformava eles, não libertava eles da condenação, do juízo eterno e do pecado. Não libertava eles. Então, ele vai dizer que aqui ele vai continuar. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Ele está dizendo que aquele sacrifício ali era comemoração dos pecados a cada ano. Ou seja, lembrança, uma recordação. O que ele está dizendo? Não resolve o problema de ninguém em relação ao pecado. E ele continua. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Olha o que ele vai dizer. Que é impossível que o sangue dos touros e bodes tire pecados. Essa palavra tirar aqui quer dizer levar, remover, cortar. Ou seja, o sangue dos animais ali, que morria para perdoar, para que Deus perdoasse o pecado do povo, não tirava o pecado deles. Então a lei não resolvia problema de ninguém, nem a lei de Moisés, nem a lei cerimonial, as leis civis, não transformava, não mudava, porque apontava para aquele que haveria de vir, Jesus, o único que pode transformar, libertar e trazer a vida eterna. E aqui deixa bem claro aqui. Então, pela lei, os que estavam debaixo da lei ali, que estavam ali em Roma, crendo em Jesus pela fé, mas cumprindo algumas exigências da lei, ele está deixando bem claro para eles que eles tinham que viver somente pela fé. Então, a lei, ela faz o quê? A lei traz consciência de pecado. A lei, ela mostra que o homem é pecador e ele está em condenação. Ele é condenável. Todo mundo está condenável diante de Deus, porque a lei traz o conhecimento do pecado. É o que está em Romanos, no capítulo 3, versículo 19 e 20. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Olha que em Romanos aqui no capítulo 3, versículo 19. Ele está dizendo o que aqui? Que a lei está dizendo para aqueles que estão debaixo da lei, o que nela contém e fala é para que todos estejam de boca fechada. Está dizendo bem claro. Esteja de boca fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Porque ninguém dá conta de cumprir as exigências da lei. E ele vai dizer, por isso que nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. E ele deixa bem claro que pela lei vem o conhecimento do pecado. A função da lei não é salvar.
A função da lei é mostrar que somos pecadores para que nós venhamos abraçar a graça de Deus. E pela graça de Deus, por meio do Espírito Santo, nós recebemos de Deus a libertação de nossos pecados e também nós recebemos de Deus a salvação. E venha escapar do juízo de Deus. Então é o que eu estou dizendo, que a lei vem o conhecimento do pecado. Ou seja, quando a lei, eu vou dar alguns exemplos aqui, quando a lei, em Êxodo, né, Êxodo 20, Êxodo capítulo 20, versículo 12 ao 17, quando a lei fala assim, é para honrar o pai e a mãe, a lei do pecado que está em nós, como uma pessoa está inclinada para o pecado, o que vai acontecer? Essa lei vai inclinar esta pessoa a desonrar o pai e a mãe. Então a lei revela o pecado. Quando a lei diz não matarás, a lei do pecado que está na pessoa vai inclinar esta pessoa a matar. Quando a lei diz não adulterarás, a lei do pecado que está governando essa pessoa, dominando essa pessoa, vai fazer ela adulterar. Quando a lei diz não furtarás, a lei do pecado que está dominando essa pessoa vai impelir, vai inclinar esta pessoa. Ela está inclinada a furtar. Quando a lei diz não dirá falso testemunho, a pessoa está inclinada a falar mau testemunho. Quando a lei diz não cobiçarás, como a lei do pecado está dominando essa pessoa, ela está inclinada a cobiçar. Então a lei, ela não resolve. A lei, ela vem para mostrar que somos pecadores. Porque se a lei do pecado está dominando a pessoa, quando a lei disser não faça, a natureza pecaminosa que está dominando a pessoa e tendo poder sobre ela, vai fazer ela transgredir contra a lei de Deus. Quando a lei revela que não pode, aí que a pessoa vai fazer. É por isso que a palavra de Deus fala em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 56, fala que a força do pecado é a lei. A força do pecado. Essa palavra força, ela quer dizer poder. Poder do pecado é a lei. Por quê? Se o pecado está dominando, quando a lei fala não pode, ela está revelando o pecado. Aí o pecado é a transgressão da lei. Aí como o pecado está dominando a pessoa, ela vai quebrar a lei de Deus. Ela vai quebrar a lei de Deus. Então o problema não é a lei. Só que a lei também, ela não salva, porque ninguém consegue cumpri-la. Então, porque o apóstolo Paulo está dizendo bem claro, aqueles que vivem debaixo da lei, de maneira alguma eles podem ser salvos. Então ele recorre à graça de Deus. Ele recorre à graça de Deus. Olha o que está escrito também aqui, em Gálatas capítulo 3, versículo 21. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte. Porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça na verdade teria sido pela lei. O que ele está dizendo aqui? Que a lei não é contra as promessas de Deus. O problema não é a lei, de maneira nenhuma. Só que a lei, ela não pode vivificar uma pessoa. Essa palavra vivificar quer dizer produzir vida, gerar ou dar à luz uma nova vida, fazer viver, tornar vivo, dar vida. E ele está dizendo, se a lei, se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça tinha sido pela lei. Essa palavra justiça quer dizer condição aceitável para Deus, pureza de vida. Ou seja, se a lei transformasse a vida de uma pessoa, a justiça tinha sido pela lei. A pessoa tinha sido aprovada e estaria em uma condição aceitável diante de Deus. Mas não, a lei não pode vivificar. A lei, a função dela é mostrar que somos pecadores e nós dependemos da graça e a misericórdia de Deus e abraçamos a graça e servimos a Jesus. Porque o Espírito Santo nos vivifica. A lei não, mas o Espírito Santo nos vivifica por meio de seu poder agindo em nós. Então, irmãos, é o Espírito Santo que transforma, nos liberta da lei e do pecado, assim como nós vimos na segunda parte do estudo. Então vamos ter aqui, irmãos, para não ficar muito longo, vamos até aqui.
e vou estar fazendo então, continuando o estudo, e os irmãos estejam meditando, estejam acompanhando os estudos e vamos estar cada dia mais crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor. Então que Deus abençoe os irmãos, quem despede os irmãos é o irmão em Cristo, presbítero Marcos. Deus abençoe a todos, fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus.